Meu nome é Tatiane de Moraes. Estudei na ESO de 2006 a 2009. E agora eu sou mestre em comunicação e jornalista freelancer. Tem um mês que eu terminei meu mestrado, então, na época do mestrado, inicialmente, o primeiro ano era voltado para as aulas. Eu tinha que cumprir as 5 disciplinas optativas e as obrigatórias, então o primeiro ano estava voltada realmente na sala de aula. No segundo ano, eu fiquei dedicada à minha dissertação, à elaboração da dissertação e também ao estágio de docência. Quanto ao trabalho de jornalista freelancer, depende da necessidade de cada veículo que eu trabalho. Eu pelo menos lembro de 3 momentos marcantes. O primeiro deles foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar por 5 meses na Editora Abril, como prestadora de serviço, como correspondente aqui de Pernambuco. E foi uma experiência sensacional, porque eu tinha essa vontade de trabalhar em uma revista e trabalhar em uma empresa grande que seria a Editora Abril. Então eu aprendi bastante, foi um aprendizado muito grande. Outra ocasião assim, importante foi quando o avião da Air France caiu no Oceano Atlântico e os primeiros destroços chegaram aqui em Pernambuco. Então a chefe de redação me chamou e pediu para eu fazer a cobertura junto a toda a imprensa internacional. Então eu era estudante ainda, último ano de faculdade. Eu fiquei bem surpresa com toda aquela situação, nunca tinha passado por aquilo antes, mas também foi bem interessante. E também porque eu tive que ir até o IML e poder, enfim, ter a oportunidade de conversar com os familiares. E ali, assim, eu não sabia o que eu ia falar, o que eu ia perguntar para eles, mas eu pude ouvir, pude até perceber que um choro e também um silêncio também pode ser uma aspa importante para um texto. E o último momento, assim, que eu considero bastante importante foi quando eu era prestadora de serviço do Caderno Sabores, é um suplemento de gastronomia da Folha de Pernambuco. E antes de eu ser contratada, eu fiz uma viagem com o caderno para 3 cidades e uma delas foi Petrolina. E assim, a oportunidade de você viajar, fazer uma viagem pelo jornal, já é interessante, você sai daquele ambiente de redação e vai até, enfim, a sua fonte mesmo em si, um cotidiano que é diferente do seu. E lá em Petrolina a gente foi fazer uma matéria sobre o cari, que é um peixe que vive no Rio São Francisco, habita no Rio São Francisco. Mas chegando lá, a gente já estava com a matéria toda certa, toda amarrada, mas deu tudo errado. Na época não podia pescar esse peixe, o cari. A gente percebia que os pescadores pescavam ilegalmente. Toda vez que a gente se aproximava, eles saíam de perto. Então foi uma situação bastante complicada, que eu me vi sozinha praticamente, lógico, com a minha equipe de fotógrafo e motorista, mas assim, cabia a mim, repórter, poder resolver essa tarefa. E ainda bem que deu tudo certo depois. O meu maior aprendizado aqui na ESO foi a oportunidade de aprender com os professores, aliar a prática e a teoria. Eu participei de grupos de estudos sobre documentário, que é um assunto que eu estudo hoje, aqui na ESO. Então, assim, eu pude estudar, tive uma leitura, tive todo um embasamento para poder seguir a carreira acadêmica que eu estou tentando levar hoje, de mestrado e doutorado. E no sentido do mercado de trabalho, de jornalismo, de redação, eu também, enfim, lidei diretamente com os professores que trabalhavam no mercado e puderam passar essa experiência para a gente também. Eu nunca me vi em nenhuma outra atividade que não fosse jornalismo. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de ler, de escrever. E quanto à parte de ensinar, eu sempre gostei também de poder compartilhar os conhecimentos que eu tenho e a partir de agora posso fazer isso ensinando.